Irmãos, tem uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, que está em Lucas no capítulo 19. Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida, mas que vai falar conosco aqui nessa noite. Um texto bem conhecido, mas que você, irmão, esteja com o seu coração aberto, que você venha abrir o coração, seja uma pessoa que extrai a palavra do Senhor, ela será um alimento. Deus vai falar com você aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, está sendo projetado também, que nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Pai amado, querido Deus, peço ao Senhor graça nessa noite para compartilhar aqui, meu Deus, esta mensagem, esta palavra. Fala conosco, usa a minha vida, meu Deus, concede a mim sabedoria, entendimento, revelação, autoridade, Pai, para transmitir à tua igreja aquilo que tu desejas, Pai. Eu me coloco à disposição, meu Deus, do teu Espírito, meu Deus, sem reservas. Usa-me da forma que lhe apraz. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem aqui não ouviu a música do Zaqueu? Uma música bem conhecida, uma música que bombou anos atrás. Como Zaqueu, eu quero subir ao mais alto lugar. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Não é, irmãos? Uma música aí do Regis Danese aí que explodiu na nação brasileira. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre a vida de Zaqueu. Uma passagem muito conhecida, mas que traz para nós preciosas lições, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós vamos falar aqui de 7 pontos nesta passagem. São 7 lições que aprendemos com este homem chamado Zaqueu. Irmãos, o versículo de número 2, a palavra de Deus, ela nos diz: eis que um homem chamado Zaqueu. Quando você estuda esse nome, o nome Zaqueu, e eu gosto muito disso, de saber os significados dos nomes e dos números na palavra de Deus. O nome Zaqueu significa o justo. Olha só, um nome abençoado, para você até pôr no seu filho quando você tiver um filho. Zaqueu, o justo. Isso é o significado do seu nome. Mas quando nós estudamos esse texto e a vida desse homem, nós vemos que Zaqueu, ele não vivia de uma maneira que estava ali
relacionado ao seu nome. Ele não era um homem justo nos seus dias. Quem era Zaqueu? A palavra de Deus nos diz que ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Você sabe que lá em Jerusalém, os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos. Primeiro, porque eles faziam um serviço para Roma. Segundo, por causa que eles cobravam impostos além, a quem? E essa porcentagem, essa fatia, eles colocavam no bolso e eles enriqueciam ilicitamente. Eram homens desonestos, os cobradores de impostos. Imagina só você, esses tempos atrás, o pastor Tiago ministrou aqui sobre Levi, Mateus. Levi era um cobrador de impostos, e ele era odiado, irmão. Quando eles viam um cobrador de impostos, eles viravam a cabeça. Eles se aborreciam dessa classe de pessoas. Eram homens desonestos. Agora imagina esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe deles. Zaqueu era o líder daquela galera. Imagina só, aquela turma que estava ali enriquecendo à custa de pessoas simples e comuns, de judeus. Aqui estava o líder deles, daquelas regiões, Zaqueu. E assim era a vida desse homem. Zaqueu era o chefe, era o maioral, era um homem odiado pelos judeus. Assim ele vivia a sua vida, ele vivia ali extorquindo, ele vivia ali sempre enriquecendo à custa de pessoas simples e comuns. E quando nós olhamos para isso, irmão, muitas pessoas já julgam. Poxa, Zaqueu, um homem desonesto, um homem corrompido, um homem injusto. Só que, irmãos, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer na face dessa terra. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10 ao 12, que não há um justo, não há ninguém que busque fazer o bem, não há ninguém bom na face dessa terra. Todos se corromperam. Eu e você, meus irmãos, nós somos como Zaqueu. Muitos de nós têm uma aparência de justo, mas todos nós somos injustos. Somos pessoas que carecemos da graça do Senhor. Somos pessoas que, para nos tornarmos justos, precisamos daquele que é o único justo que estava passando por ali, por Jericó, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então a palavra para nós, irmãos, é que você só é justo por meio de Jesus. E isso já faz com que eu e você desçamos do pedestal, porque toda honra e toda glória é a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então o texto é claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a primeira palavra para nós entendermos aqui nessa noite. Zaqueu, o justo que era injusto, mas que se tornou justo por causa de Jesus Cristo, por causa de um encontro com o Senhor Jesus. E assim na minha e na sua vida. Assim acontece conosco. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós deixamos-nos de ser injustos e passamos a ser justos na presença de Deus. Então, quando Deus olha para nós, irmãos, eu e você precisamos compreender qual é a ótica de Deus. Será que Deus nos vê injusto ou será que Deus nos vê justo? É óbvio que Ele nos vê justo por causa do sacrifício do seu Filho. O Senhor me deu uma frase certa vez, que Ele olha para a sua igreja,
através dos furos das mãos do seu Filho Jesus. Você já parou para ver a profundidade disso? Imagina que a mão de Jesus está na frente do Pai, e aquela mão ali está furada. Através daquele furo, Ele olha para mim e para você. Por isso que o seu olhar é de misericórdia, o seu olhar é de graça, porque o seu Filho foi morto no meu e no seu lugar. Glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo com essa passagem é que a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era rico. Zaqueu, ele era um homem rico, pobre. Zaqueu, ele era rico, um rico pobre, um rico miserável, um rico que poderia comprar muitas coisas na sua época, mas ele não podia comprar a estatura física. Era um homem de baixa estatura, era um homem pequeno. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, irmão. A salvação, não há recurso que possa comprar a salvação. Os homens mais ricos desse mundo, os homens mais bilionários, eles não podem comprar a salvação. Imagina naqueles dias de Noé, quando começou o dilúvio. Imagina aqueles homens que estavam ali, que tinham certa posição. Talvez eles queriam pagar, eles queriam oferecer algo a Noé, mas eles não podiam comprar mais a salvação, porque o preço da salvação não é comprado com ouro e nem prata, diz a palavra. É comprado pelo sangue perfeito e imaculado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a moeda da salvação, o sangue e o sacrifício de Jesus. Então esse homem, irmão, ele tinha muitas riquezas, e uma riqueza corrompida, um dinheiro sujo. Era um rico pobre, um rico miserável. Irmãos, o nosso problema não é o dinheiro. Você acredita que Deus é soberano, amém? Quem acredita aqui que Deus sabe o futuro? Deus sabe o futuro, amém, irmãos? Deus poderia revelar para você as dezenas da Mega Sena, sim ou não? Poderia. Se o nosso dinheiro fosse o problema, o Senhor revelaria para nós as dezenas da Mega Sena, e todo pastor e toda igreja seria milionária. Mas Ele não faz, sabe por quê? Porque o problema da igreja não é o recurso, não é o dinheiro. O nosso problema não é o dinheiro, são outras coisas. A escala de valores do Senhor é diferente da escala de valores dessa terra, desse mundo. O seu problema não é o recurso, não é dinheiro. E quando Deus olha para você e para mim, quando o Senhor olha para a sua igreja, talvez você esteja sentado, pastor, eu sou tão pobrezinho. Pastor, eu tenho tanta dificuldade, pastor. Mas quando Deus olha para você, Ele vê alguém rico. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém rico, milionário, porque o olhar dele é diferente, a ótica dele é diferente. São tantas dificuldades, pastor, são tantas situações, são tantos compromissos, portas que se fecham. Mas quando Ele olha para você, lá vai meu príncipe, lá vai a minha princesa, lá vai o homem, lá vai a mulher de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, olha o que está escrito em Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, olha lá, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, Deus é hipócrita? Sim ou não? Não. Deus pode mentir? Não. É impossível que Deus minta. Esta igreja estava enfrentando uma terrível tribulação, e era uma igreja pobre financeiramente.
Mas quando o Senhor olhou para ela, o Senhor disse: você não é pobre, você é rica. Você é rica. Então saia daqui nessa noite, levante a sua cabeça, porque se o Espírito Santo habita em você, você é rico diante de Deus. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você é rico diante de Deus, e nada pode roubar isso de você. Você é rico. O Senhor não mente, a ótica dele é diferente, os valores do Senhor é diferente. E Zaqueu aqui, irmão, Zaqueu aqui era um rico diante dos homens, mas um miserável diante de Deus. Alguém pobre, necessitado. Quantas pessoas que você conhece que são assim como Zaqueu? Ricos diante dos homens, mas pobres diante de Deus. E quantos que você conhece que talvez você pense: ah, aquele crentezinho lá é tão pobrinho, tadinho. Mas diante de Deus é um príncipe, é rico. Apóstolo Paulo na prisão estava lá, na vala, abandonado, rejeitado. Diante de Deus era príncipe, rico, milionário diante da presença do Pai. Então, irmão, levante a sua cabeça, viu? Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Amém? Satanás quer implantar e lançar sofisma no coração. Você não é nada, você não é ninguém. Você não vale nada, nada vai dar certo. Não. Começa a levantar a sua cabeça. Começa a analisar a ótica de Deus. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Ele vê um filho, ele vê uma filha amada. Ele vê alguém cujo seu filho entregou a sua vida naquela cruz. Você é rico diante de Deus, amém? Se você é salvo, meu irmão, você é milionário. Você é milionária. E talvez nessa terra, diante de tantas situações que acontecem, muitos não conseguem visualizar, mas naquele grande dia, todas as coisas serão reveladas. Naquele grande dia, irmão. A palavra de Deus diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. É uma passagem para você compreender. Preciosa da parte de Deus. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quanta ansiedade, quanta preocupação, correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Se esforça, se rasga ao meio, perde a saúde, por nada. Paulo vem: se você tem o que vestir, se você tem o que comer, esteja com isso contente, esteja com isso feliz, porque nada trouxemos para este mundo, e nada vamos levar dele. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmão, se alegre no Senhor, viu? Se alegre no Senhor, você é rico, você é filho, você é da família do Deus Altíssimo. O importante é estarmos no centro da vontade de Deus. O importante é eu e você estarmos no centro da vontade de Deus. Esse homem chamado Zaqueu, que era um rico pobre, vai ter um encontro agora com Jesus Cristo. A terceira lição, irmãos, que eu aprendo com essa passagem, está no versículo de número 3. A palavra de Deus diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando eu estava meditando nessa passagem, sabe o que me chamou a atenção? O coração. Repita comigo: o coração. O
coração. E nós estamos em espírito, porque foi a palavra que a irmã abriu aqui, sobre o coração. Irmãos, Zaqueu, ele tinha um coração. Zaqueu, ele queria ver Jesus Cristo, não somente de palavras, não somente algo superficial. Se der, tá bom. Se não der, tá bom também. Ver Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus passar, era algo que estava no coração de Zaqueu. No coração de Zaqueu. E é o que nós vamos entender lendo a continuação dessa passagem. Zaqueu, ele queria aquilo. Zaqueu, ele queria demais aquilo para a sua vida, ver Jesus, ver Jesus. Você já ouviu aquela frase que diz assim, ó, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Por que quem quer dá um jeito e quem não quer arruma uma desculpa? Sabe por quê, irmão? Porque quem quer tem um coração. Quem quer aquilo que ele quer, ele vai dar um jeito. Sabe por quê? Porque está no seu coração. E quando está no nosso coração, não há obstáculos, não há barreiras. Agora, irmãos, quando as coisas não estão no nosso coração, nós arrumamos uma desculpa. Nós levantamos obstáculos. Por quê? Porque não está no coração. A palavra de Deus que foi aberto aqui o culto, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Irmãos, o Senhor quer um coração. O que vale para Ele é o coração. É o coração, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Zaqueu tinha um coração. E lá no íntimo desse homem estava: eu quero ver esse homem, eu quero ver Jesus Cristo. Eu quero ver Jesus Cristo. Quem já viu aqui aquele filme, A Procura da Felicidade? É um filme bem conhecido, amém? Will Smith, qual era o sonho daquele homem? Que ele estava interpretando ali, que era Chris Gardner, se eu não me engano o nome, era ser um corretor. E você vê no desenvolvimento do filme, que ser um corretor estava no coração. Ele venceu os obstáculos, ele venceu os desafios, ele dormiu com seu filho lá no metrô, ele foi humilhado, ele foi ali, irmãos, pisoteado, mas ele conseguiu, porque estava no coração dele. Meu irmão, mas quando não está no nosso coração, irmão, é as desculpas que nós vamos dar. Nós somos profissional em dar desculpa, porque não é do coração. Vocês compreendem? O Senhor está chamando você nessa noite, de todo o coração. O Senhor está falando aqui, pastor Gilvan, meu filho, eu quero o teu coração. Está falando comigo, está falando com você, que essa palavra aqui é para mim. Essa palavra é para nós. Um coração. Amém, meus irmãos? Onde é que está a chamada, a igreja, o seu relacionamento com Deus? Onde é que está, irmãos? Está no seu coração?
É algo que está no seu coração. Você tem vencido os obstáculos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque lá em Apocalipse a palavra do Senhor diz também sobre o primeiro amor. Fala sobre o primeiro amor. Lá no primeiro amor, o coração palpitava por Jesus Cristo, mas depois foi se esfriando. A quarta lição que eu aprendo com essa passagem, irmãos, está no versículo 4. Olha só o que está escrito, Lucas 19:4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Eu destaco aqui a palavra correndo adiante. Esse homem se moveu pela fé. Zaqueu, em seu anseio, fez duas coisas impróprias a uma pessoa de sua posição. Ele correu. No Oriente os homens não corriam. E ele subiu em uma árvore, uma figueira brava, um sicômoro. Um homem da posição de Zaqueu, ele era um homem rico. Eles não usavam calça como nós, bermuda. Não, irmãos, eles usavam um outro tipo de roupa, de vestimenta. Então era impróprio para um homem como ele sair correndo, na correria, subir em árvore. Eles não faziam isso. Ele fez porque ver Jesus estava no seu coração. Ele venceu os obstáculos. Ele venceu a cultura da época que julgava aquilo ser inadequado para um homem da sua posição. Ele venceu. Ele não quis saber. Ele venceu o problema da sua baixa estatura. Ele não quis saber se ele era pequeno, se ele estava se humilhando. Ele só correu porque ele queria ver Jesus. Ele se adiantou. Você consegue ver que Zaqueu fez muito além do que nós podemos imaginar. Esse homem agiu pela fé. Ele se adianta correndo e faz coisas que talvez ali no meio daquela multidão outros não fariam, mas ele fez, porque conhecer a Jesus Cristo era o seu alvo, era a sua meta, era ver o Salvador Jesus Cristo. Ele correu. Ele correu. Irmãos, presta atenção. Quem deseja de coração se move. Quem deseja de coração não fica estagnado. Quem deseja de coração não fica paralisado. Sabe por que muitos de nós, muitas pessoas cristãos estão paralisados, estão cansados, estão ali tristes? Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não é mais prioridade para elas. São secundários. As coisas do Senhor são secundárias, não são primárias na vida delas. Não está no coração, irmãos. Não mede esforços para fazer, mede os esforços para realizar as coisas. Estou cansado, não posso, está corrido, não dá. Mas esses não são os problemas. O problema é porque não está no coração. Ela não ama aquilo ali. Ela não almeja aquilo ali é secundário na vida dela. Porque, irmãos, quando nós queremos, nós corremos, nós nos humilhamos, nós subimos no sicômoro, nós fazemos o que estiver ao nosso alcance, porque aquilo nós queremos. Foi o que esse homem fez. Eu me lembro que quando eu me converti, uns 2 anos depois, eu lá com 19 anos, eu queria ser um pregador, um pastor. Eu queria pregar a palavra, eu queria ser um pregador. Eu via aqueles pastores pregando. Irmãos, eu me trocava, ficava igual eu estava aqui, ó, diante do Senhor. Ficava assim, ó. Eu pegava o microfone da televisão, ia lá atrás do sofá e ficava pregando na sala. Mas por que eu fazia isso, irmãos? Porque era coração. Eu queria aquilo. Eu vou ser um pastor, eu vou ser um pregador. Eu amava aquilo ali. Eu pregava no carro, eu pregava no box, eu pregava.
E assim eu sei que tem muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus que fazem a mesma coisa, mas porque ama aquilo ali, sabe? E os obstáculos não nos param, irmão. Hoje estou aqui pregando a palavra para você. A perseguição, a humilhação, ou você acha que pastor nunca foi, não é humilhado? Pastor não passa dia mal, pastor e tá... Não, irmãos, a gente vai vencendo. Entende como é que é? E o Senhor vai abrindo as portas, e você não para, você continua, você vai até o fim, porque você ama aquilo ali. Você ama aquilo ali. É só dessa forma. Ele se move. Quem tem um coração se move. Repita comigo: quem tem um coração se move. Ele vai se mover em rumo àquilo ali. Ele não vai ficar parado. Se está parado é porque é secundário, não é prioridade. Não é prioridade. Não é mais prioridade, é secundário. Estou cansado. Isso, aquilo é secundário, não é prioridade. Porque quando você ama, irmão, você vai. Você vai. Não tem escape. Nós damos o jeito. É por isso que chegamos até aqui. Como igreja, estamos até aqui. É noite de você parar para refletir. E a partir de agora, sim, você aplicar o seu coração ao seu chamado, ao seu ministério, à presença de Deus, à palavra de Deus, à comunhão com Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se revelar a você. Olha só como é tremendo a palavra de Deus. Talvez você nunca tentou para isso. Mas quando nós temos um coração, irmãos, e nós nos movemos pela fé, o Senhor abre as portas. O Senhor vai colocar sicômoro na tua frente para você subir. Porque esse sicômoro, que é a quinta lição que eu extraio desse texto, aquela árvore, aquela figueira brava, aquilo ali nada mais é do que uma provisão graciosa para Zaqueu. É uma provisão, repita comigo, provisão graciosa. O Senhor tem provisão graciosa para todos aqueles que, independente das suas limitações, tem um coração e se move rumo àquilo ali. Ele vai colocar sicômoros, Ele vai abrir as portas, Ele vai trazer na sua presença, porque Ele conhece a minha e a sua limitação. Colocar sicômoro para você subir é obra do Espírito Santo. Agora, ter um coração e se mover é uma obra minha e sua. E ali foi Zaqueu correndo. O que tinha ali? O sicômoro para ele trepar. O sicômoro, a árvore, a figueira brava para ele subir, para ver o mestre passar. Porque ele não ficou parado, estagnado. Ele não ficou talvez lá no canto, ai, coitado de mim, porque eu não tenho altura. Porque eu sou pequenininho, eu não vou conseguir esses homens lá, imagina, 2 metros, vão pisar em cima de mim. Vão passar por cima de mim, não, irmãos. Ele avançou. O Senhor está dizendo para nós aqui, avance. Porque eu vou colocar sicômoro diante de você, aleluia. Ele vai colocar figueira para você trepar nela, para você subir. É provisão graciosa. Porque sabe o que acontece? A gente fica nos avaliando. Eu não sei falar. Eu sou pequenininho, eu sou tímido. Todos nós somos, irmãos. Quando eu subia para pregar no início, meu joelhinho fazia assim, ó. Babava, não tinha nem saliva. Do nervosismo que me dava um pavor de subir no altar. Mas tu avança, tu não desiste. E o Senhor vai te usar. Ele vai te dar unção, Ele vai te capacitar. Ele vai colocar a figueira ali, a árvore, para você subir nela. É a provisão graciosa do Pai. Ele conhece as tuas limitações, mas Ele está dizendo para você aqui nessa noite, através da minha vida, para você avançar, para você não desistir, porque Ele vai capacitar você.
Esse sicômoro nada mais é do que provisão graciosa para aqueles que, independente das suas fragilidades, limitações, não desistem porque tem um coração que avança, que ama, que vai até o fim. Para essa classe terá provisão. O Senhor vai mostrar, vai abrir os olhos e vai mostrar para eles a provisão, a árvore, o sicômoro. Como a palavra de Deus é tremenda, né? Olha só o que nós aprendemos aqui com o Zaqueu. Zaqueu fez muito mais do que eu e você imaginamos para um homem como ele, da sua época, naquela cultura. Os obstáculos que esse homem enfrentou para ver Jesus. E lá está passando Jesus, imagina a cena. Aquela multidão. E lá está Zaqueu, lá no sicômoro, na figueira brava, trepado lá em cima, com aquela roupa. Aí Jesus passa bem na frente dele, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. A sexta lição, irmãos, que eu aprendo com essa passagem é humildade. Humildade. O sicômoro, a provisão graciosa, que colocou você num alto lugar, também tem o poder de destruir você, se você não aprender a humildade. Da mesma forma que ele subiu, Jesus está olhando para ele dizendo: desce. Lugar nas alturas é de Jesus. Tem muitas pessoas que não tinham nada, não conseguiam nada, e através da graça, da provisão de Deus, agora hoje, são alguma coisa, já começa a empinar o nariz e pisar nos outros, pensa que é superior. Não, desce do sicômoro, toda honra e toda glória são dadas a Jesus. Se temos alguma coisa, é porque Jesus é na nossa vida, glória a Deus. É graça, é favor imerecido. Humildade. Quantas pessoas caíram por causa desse laço? Subiram no sicômoro e não saíram mais de lá. Caíram de lá, frustradas, humilhadas, porque não reconheceram a graça, a provisão, o amor, o poder de Deus. E foi o que o Senhor falou para ele: desce, que me convém ficar na sua casa. Irmãos, não nos esqueçamos da humildade. O nosso Senhor e Salvador, ele era humilde e manso. Jesus era humilde e deixou para nós o exemplo. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Que mesmo lá no alto e sublime trono de glória, ele se despiu e se tornou como nós, semelhante a nós, homens de dores, que foi obediente até o fim, morreu morte de cruz e foi exaltado. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Seja humilde, sabe? Se você está aí, é graça de Deus, amém? É o sicômoro, é a provisão graciosa do Pai na minha e na sua vida. Quem está comigo aqui nessa noite? A provisão graciosa para mim e para você, você crê? A provisão graciosa na sua vida, a partir dessa noite, o Senhor vai abrir os teus olhos e vai mostrar para você a provisão, vai mostrar para você o sicômoro para você subir, mas quando Ele pedir para você descer, desce de lá, não fica lá. Aprendamos com Zaqueu. E a última lição para nós orarmos, está no versículo 8. Capítulo 19, versículo 8 diz: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que
é sobre uma experiência provada com obras. A nossa experiência com Jesus Cristo, ela precisa ser provada com obras. Se você diz que teve um encontro com Jesus, se você diz que teve uma experiência com Jesus, mas a tua vida não mudou, você não teve uma experiência com Jesus, você teve uma experiência com a religião, você teve uma experiência com as emoções, você foi conquistado por emoção e não por presença. Porque a experiência de fato real, verdadeira, genuína com Jesus Cristo, ela vai resultar em obras, ela vai resultar em uma mudança de vida. Quando Zaqueu tem a experiência com Jesus, ele diz: Senhor, até aqui eu tenho roubado, eu tenho defraudado, mas a partir de agora eu resolvo restituir 4 vezes mais a todos aqueles que eu ali roubei, furtei, passei as pernas. Experiência provada com obras, irmãos. Você tem obras na sua vida? Depois que Jesus entrou na sua vida, aconteceu algo. Porque a palavra de Deus diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não prostitui mais. Mas por que é isso? Por causa de Jesus Cristo. Irmãos, não se iluda com a religião. É por isso que aqui nessa igreja a gente bate nessa tecla. Porque há um perigo, irmãos. Pessoas que acham que alcançaram a salvação, mas não são salvas. Isso é sério. Agora, querido, se a pessoa olha: poxa, tu tá irreconhecível, cara. Poxa, tu é uma outra mulher, tu é um outro homem. Você pode ter certeza que Jesus está aí. Jesus Cristo está com a mão aí, queridos, porque é isso que Ele faz. Jesus, Ele transforma a vida da pessoa. Ele transforma através do poder do Espírito aquela pessoa. A pessoa vivia nas trevas, agora ela está na luz. Quer dizer que essa pessoa é perfeita? Não. Ela está num processo de aperfeiçoamento, mas ela saiu da prática do pecado. Ela saiu daquela vida pecaminosa, porque os olhos dela foram abertos. Queridos, uma experiência provada com obras. Isso é muito sério. E aqui está Zaqueu, um homem que traz para nós preciosas lições, um homem que teve uma experiência com Jesus Cristo. Um homem que não mediu esforços para ver o mestre passar. Um homem que se humilhou, que não, se apegou à cultura, que correu, que subiu em árvore com espinhos, mas que no final nasceu de novo. No final alcançou a salvação, a vida eterna. Que você possa reter no seu coração essas preciosas lições aqui nessa noite, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu acredito que o Senhor sempre Ele está passando, né? O Senhor Ele é presente, o Senhor Ele é onipresente, diz a palavra. Ele está sempre, irmãos, procurando um coração que ame, um coração que queira, um coração que anseie Ele. Eu estava conversando com o pastor Tiago antes ali, e nós estávamos falando de megas igrejas, megas congregações que tem lá seus 10 mil membros, 5 mil membros. Mas irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
é esses que Ele procura. Esse que Ele corre atrás, é esse que Ele deseja. Renda o seu coração, abre o seu coração para o Pai, viu? Abre o seu coração para Ele. A partir dessa noite, irmãos, vai ter provisão na sua vida, em nome de Jesus. Vai ter provisão na sua vida, em nome de Jesus. Mas não desiste, não desiste, não esmurece, não fica aí fraco, murmurando. Levante a sua cabeça. O Senhor não te chamou, sabe, para você ficar e levar de qualquer forma uma vida. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para que você se relacione com Ele, para que você tenha comunhão com Ele. Ele te chamou, Ele te escolheu. Antes do ventre da sua mãe, o Senhor escolheu você. O Senhor viu você. O Senhor viu você. Antes que você estivesse no ventre materno, Ele escolheu você. Não é por acaso, não é por acaso, não é uma coincidência. Não! Ele escolheu você, por isso você está aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. Adore a Ele por um instante. Ore. Ore ao Senhor nessa noite. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Oh Jesus. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Deixa Ele entrar nessa noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh Espírito Santo, quero chamar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Vem aqui à frente, meu irmão, saia do seu lugar. Você crê que Jesus está passando aqui nessa noite? Pode sair, sai do seu lugar, vem aqui. Ele está passando aqui nesse lugar. O Senhor está passando aqui nessa noite. E é uma noite para você ver Ele, é para você se entregar a Ele, é uma noite para você se render a Ele. Saia do seu lugar, vem aqui, todos vocês, vem para frente. Vamos orar aqui, vamos orar, vamos nos render ao Senhor.
Vamos abrir o nosso coração ao Pai. Abra o seu coração e que você possa viver como está aqui essa palavra, esse hino que nós estamos cantando. Diga para Ele que você quer vê-lo. Diga para Ele que você está abrindo o seu coração nessa noite, para que Ele entre, para que Ele faça um milagre, para que Ele faça morada a partir de hoje na sua vida. Abra o seu coração, ore a Ele, se renda a Ele. Não tenha vergonha com quem está ao seu lado, atrás de você. E se renda ao Espírito Santo aqui nesse lugar. Enquanto quero subir, oh Espírito Santo, mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. diga isso. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te servir. Deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Senhor. Era manaia, sube a cantarama. Ele está entrando. Entra na minha vida, Ele está entrando. mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Espírito Santo de Deus, foi bem-vindo neste lugar. Nos envolva nessa noite com o teu poder, com a tua presença. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ele está entrando. Sara todas as feridas. Ele está entrando. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ele está fazendo milagres. Faz um Ele milagre. está fazendo milagres. Faz um milagre. Ele está entrando em casa. Ele está entrando em corações aqui nessa noite. Ele está sarando todas as feridas aqui nessa noite. Ele está renovando as forças. Ele está colocando de pé. Ele está restaurando. Ele está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto.
Ele está aqui. Ele está passando aqui. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração. Ele é fiel. Maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Oh, Senhor, o mais alto lugar para te ver, para te conhecer, para contemplar a tua face, a tua glória. Oh, Espírito Santo, leva os teus filhos, Pai, leva as tuas filhas, leva a tua igreja, meu Deus. Espírito Santo, maravilhoso Jesus. Espírito Santo, maravilhoso Jesus. Estou subindo pra te encontrar. Estou subindo ao alto lugar. Estou subindo. Suba. Estou subindo pra te encontrar. O Mestre, para encontrar o Rei. Estou subindo ao alto lugar. Abra os teus braços, Senhor, para que eu possa te abraçar. Incline o teu rosto, Pai, para que eu possa te beijar. Estende as suas mãos e abra as suas vestes com a minha adoração. Eu quero te tocar. Abra os teus braços, Senhor, para que eu possa te abraçar. Incline o teu rosto, Pai, para que eu possa te beijar. Estende as suas mãos e apaga as suas vestes com a minha adoração. Quero te tocar. Estou subindo. Aleluia. Pra te encontrar. Senhor. Estamos. Estou subindo ao alto lugar. Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Oh, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele ama você, você crê? Você é amado de Jesus. Ei, você é amado do Pai. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Aplaude ao Senhor nesse lugar.